Meu nome é Juliana, sou estudante de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e este vídeo irá apresentar 4 enzimas de interesse biotecnológico para as indústrias, que serão as xilanases, queratinases, fosfatase alcalina e lipases, sendo que nesta primeira parte do vídeo, antes de apresentar essas enzimas que acabei de citar, irei mostrar um pouco das generalidades sobre a aplicação industrial de enzimas. Este vídeo foi elaborado para a disciplina de Tecnologia Microbiana e Enzimática. Enzimas são macromoléculas predominantemente proteicas, imprescindíveis a qualquer ser vivo, pois aceleram as reações químicas que mantêm e regulam os processos vitais. Através desta definição, fica subentendido que a atuação de enzimas ocorre dentro dos sistemas vivos. Porém, a partir de meados do século XX, com avanços tecnológicos e científicos, em áreas como a bioquímica, as enzimas passaram a ser extraídas das células produtoras e a ocupar também um papel importantíssimo em produtos e processos industriais. Com isso, a atenção destinada às enzimas foi intensificada, permitindo comercializá-las e empregá-las em larga escala. A substituição de catalisadores químicos em processos industriais por enzimas deve-se principalmente às condições brandas de pH e temperatura em que estas macromoléculas geralmente atuam. O uso de enzimas pode reverter em benefícios econômicos do processo como consequência da redução de tempo e de energia elétrica gasta, assim como na preservação de tanques reacionais não mais submetidos a altas pressões, temperaturas e corrosões. Além disso, com seu uso, as enzimas abriram a possibilidade de diminuir rejeitos industriais que podem comprometer o meio ambiente. Atualmente, a disponibilidade de catalisadores biológicos tem modificado inúmeros setores industriais, bem como acrescentado benefícios e melhoria da condição de vida humana. Desde que o homem se organizou para o desenvolvimento da agricultura, as enzimas vêm sendo usadas de um modo incipiente, seja na produção de alimentos e bebidas ou de emplastros para fins curativos. A data de produção do primeiro vinho ou do primeiro pão, os quais utilizam enzimas de micro-organismos na sua manufatura, está perdida no tempo. Assim, os homens fazem uso das enzimas por milhares de anos sem que conhecessem sua natureza. Com o objetivo de pontuar os principais acontecimentos no desenvolvimento da tecnologia enzimática, vou citar resumidamente, em ordem cronológica, alguns fatos. Alimentos e bebidas, tais como o pão e o queijo, o vinho e a cerveja, são consumidos há mais de 2000 anos antes de Cristo. Somente com o desenvolvimento das ciências, estimulada pela ânsia do conhecimento, foi que na década de 1830, um preparado extraído do malte de cevada, denominado diástase, foi isolado por cientistas franceses. Este preparado, na realidade, era um complexo enzimático que possuía a capacidade de hidrolisar o amido e constitui o que conhecemos como malte amilase, amplamente utilizado até hoje pela indústria do amido. Neste período, um cientista alemão descobriu e isolou do extrato de tecido estomacal a enzima responsável pela digestão da albumina, a qual foi denominada pepsina. Assim, nesta década, tomou-se conhecimento da presença de substâncias em tecidos animais e vegetais com capacidade de digestão. Porém, a extração, isolamento e purificação de enzimas de tecidos animais e vegetais era um processo que, além de árduo, apresentava um baixo rendimento. Já em 1876, nos Estados Unidos, um bioquímico japonês, Jokichi Takamine,
iniciou a produção comercial de uma amilase de origem fúngica. O processo consistia em uma fermentação em estado sólido contendo uma mistura de arroz, farelo de trigo e o fungo Aspergillus oryzae. O produto desta fermentação foi denominado tacadiástase e seu processo de fermentação foi patenteado em diversos países em 1891. Trata-se, portanto, da primeira enzima produzida e aplicada em escala industrial. Nas 2 décadas seguintes, avanços significativos na enzimologia foram feitos através de estudos bioquímicos que estabeleceram a relação enzima-substrato como um complexo temporário do qual resultava o substrato transformado em produto e enzima livre. Além disso, Emil Fischer elaborou a teoria da catálise enzimática, na qual propunha um modelo de encaixe perfeito entre a molécula do substrato e da enzima, chamando de chave fechadura, e os pesquisadores Michelis e Menter descreveram matematicamente a cinética das reações enzimáticas. A grande maioria das enzimas aplicadas industrialmente, cerca de 75%, são hidrolases, as quais depolimerizam substâncias naturais. Dentre as hidrolases, as proteases dominam o mercado, representando 40% de todas as enzimas comercializadas. As proteases são usadas em várias indústrias, como as de detergentes, de alimentos, do couro e indústria farmacêutica. O segundo grande grupo de hidrolases que encontra aplicação industrial é composto pelas carboidrases utilizadas principalmente na panificação, nas cervejarias, nas indústrias de amido, têxteis e de papel. Além destes setores de aplicação, tem sido crescente a utilização de enzimas na fabricação de ração animal, em biotransformação de produtos químicos, em análises diagnósticas, no tratamento de resíduos, dentre outros. Outra classe de enzima, que não as hidrolases, e que encontram aplicação industrial pontual, são as glicose isomerase, as oxidases, glicose oxidase, colesterol oxidase e algumas enzimas usadas em técnicas de biologia molecular. As enzimas de origem vegetal que apresentam significante importância comercial e cuja aplicação já está consolidada em diversas indústrias são as proteases papaina, bromelina e ficina e as amilases de cereais. As lipoxigenases de soja apresentam grande potencial de aplicação tanto na indústria alimentícia quanto na indústria farmacêutica. A maioria das enzimas vegetais são vendidas na forma de preparações brutas, mas papaina e bromelina são também comercializadas puras. A produção de enzimas de origem vegetal é dependente das condições de plantio, que envolvem desde o preparo do solo e mão de obra até influências climáticas muitas vezes incontroláveis. Cabe ainda lembrar que há políticas agrícolas que regem as prioridades econômicas da agricultura nacional e internacional. Alguns autores referem-se a estes fatores como os principais motivos para o baixo número de enzimas vegetais comercializadas. No futuro, técnicas de culturas de células vegetais ampliadas para bioreatores industriais poderão incrementar o emprego destas enzimas. Atualmente, estas técnicas esbarram em 2 pontos fundamentais, a saber, contaminações microbianas e custo elevado dos meios de cultivos vegetais. Para as enzimas de origem animal, elas que no caso vão ser extraídas de tecidos animais, elas também encontram barreiras na produção industrial, sendo algumas delas as mesmas das enzimas de origem vegetal, uma vez que a pecuária e a agricultura caminham lado a lado.
As enzimas extraídas de tecidos e glândulas animais devem estar submetidas à legislação de cada país para impedir a transmissão de vírus que ocasionalmente infectam os rebanhos e que podem contaminar as preparações enzimáticas. É importante lembrar que preparações enzimáticas são esterilizadas por filtração e não por calor, o que acarretaria a perda de sua atividade. Assim sendo, o produtor de enzimas de origem animal deve ter um certificado que ateste sobre as condições de saúde do animal. Muitas são as enzimas que podem ser extraídas de tecidos animais, porém poucas têm sido aplicadas industrialmente. Dentre elas, cita-se a pepsina, quimiotripsina, tripsina, elastase, amilases, lipases, hialuronidase e catalase. Diferentemente das enzimas vegetais e animais, as de origem microbiana não dependem das condições climáticas, uma vez que são produzidas em fermentadores, onde as condições de cultivo são bastante controladas e sendo monitoradas por monitores eletrônicos. Soma-se a este fato a enorme biodiversidade de micro-organismos disponíveis nos mais variados habitats da natureza. Micro-organismos que vivem em condições extremas, por exemplo, de pH ou temperatura, sintetizam enzimas que propiciam sua sobrevivência nestas condições. Assim, há micro-organismos que sintetizam amilases que degradam a molécula do amido a 30 graus Celsius, mas se um processo necessitar da degradação do amido a 98 graus Celsius, por exemplo, esta enzima não poderá ser aplicada e deverá ser substituída por amilases termorresistentes extraídas de micro-organismos termofílicos. Além disso, atualmente é mais simples o cultivo de micro-organismos geneticamente modificados, ou não, do que de cultivos de células de organismos superiores. A utilização de técnicas de engenharia genética pode também auxiliar em modificar propriedades de enzimas já consideradas adequadas para aprimorar sua atividade. Por isto é que as enzimas de origem microbiana ocupam um lugar de destaque no mercado biotecnológico, sendo inúmeras as aplicações em processos industriais e comercializadas em grandes quantidades, como, por exemplo, as proteases bacterianas na indústria de detergentes e couro, as amilases fúngicas e bacterianas na indústria do amido e panificação, as celulases e pectinases na indústria têxtil e de sucos naturais, entre outras. Vários fatores interferem na aplicação de uma enzima em um processo industrial. A escolha é dependente de estudos de especificidade, temperatura, pH, inibidores, ativadores, métodos de análise e custos. A investigação cuidadosa da reação desejada conduzirá à escolha da enzima ideal. Sob a designação de lipases, por exemplo, estão enzimas com preferências por ácidos graxos de tamanhos diferentes. Assim, na fabricação de queijos, o sabor do produto dependerá da especificidade da enzima escolhida para degradar os ácidos graxos. Outros pontos que podem trazer confusão são relativos aos complexos enzimáticos como pectinases, hemicelulases e outros. Isto porque, sob estas terminologias, existem várias enzimas que atuam sobre o mesmo substrato polimérico, porém em pontos diferentes da cadeia. Soma-se a isto que a especificidade por estes sítios de ação depende ainda da origem da enzima. É, portanto, de extrema importância determinar o grau de especificidade que é desejado em um processo enzimático. Não menos importantes são as considerações quanto ao pH e à temperatura de ação da enzima escolhida, assim como a manutenção destas condições no decorrer do processo. É preciso lembrar que o uso de temperaturas altas pode acelerar a reação e diminuir o tempo de duração do processo. No entanto, a enzima poderá ser inativada.
Por outro lado, enzimas termoestáveis são desejáveis em certos processos, mas se for necessário sua inativação no final, isto pode representar a necessidade de um aumento de temperatura ou, alternativamente, uma mudança significativa no pH da reação. Muitas vezes, o pH do processo não é o valor de pH ótimo de uma determinada enzima. Portanto, um ajuste que leve em consideração o rendimento do produto desejado versus o custo de manutenção do pH do processo e o tempo de reação deve ser avaliado. Inibidores ou ativadores de enzimas podem ser adicionados ao processo, mas isto representa um custo adicional, seja pelo acréscimo destas substâncias ou pela possível necessidade de excluí-las quando a reação for completada. Portanto, o uso de inibidores ou ativadores em um processo industrial é dependente da indústria em questão e do custo-benefício gerado. É aconselhável que as indústrias que utilizam enzimas em seus processos também tenham estabelecido um método para avaliar os níveis de atividade da enzima em questão, seja para controlar a atividade da enzima em estoque ou para comparar lotes diferentes de um ou de diferentes fornecedores. O fornecimento de enzimas por empresas produtoras deve atender às necessidades de qualidade e quantidade destas macromoléculas. Além disto, deve ser levada em consideração a legislação de uso de enzimas de cada país e do produto obtido. É importante ainda considerar que o custo de uma enzima depende de múltiplos fatores, como, por exemplo, a quantidade e o processo de produção e recuperação, assim como o estado de pureza em que está sendo vendida. Portanto, quanto mais purificada uma enzima estiver, mais cara ela será. Reações laterais advindas de enzimas parcialmente purificadas podem comprometer o produto final. Portanto, a tolerância por estas reações em um processo deve ser levada em conta também. A partir de agora, irei apresentar as 4 enzimas que citei logo no começo do vídeo, que seria o enfoque, na verdade, deste vídeo, que são as chilanases, queratinases, fosfatase alcalina e lipases. As lipases constituem um grupo de biocatalisadores mais importante para aplicações biotecnológicas, onde usualmente apresentam quimioseletividade, regioseletividade e estereoseletividade. Elas estão disponíveis em grandes quantidades, uma vez que muitas delas podem ser obtidas de fontes microbianas, ou seja, fungos ou bactérias. As lipases são serina hidrolases e contêm a sequência de aminoácido esquematizada no slide de G, X1, S, X2, G, como meio catalítico, onde G significa glicina, S, serina, X1, histidina e X2, ácido aspartico ou glutâmico. Nos eucariontes, as lipases estão envolvidas em várias etapas do metabolismo de lipídios, incluindo digestão, absorção e reconstituição de gorduras e metabolismo de lipoproteínas. Nas plantas, as lipases são encontradas em tecidos de reserva de energia. Produtos agrícolas como cereais e oleaginosas podem sofrer a ação de enzimas hidrolíticas neles presentes. Manuseio e estocagem inadequado podem ativar as lipases e fazer com que haja liberação dos ácidos graxos, suscetíveis à autooxidação, com perda da qualidade do produto. Por esta razão, o processamento de tais commodities, como foi citado no caso os cereais e oleaginosas, envolve uma etapa de tratamento para inativar as lipases, tais como refrigeração, aquecimento, tratamento ácido ou irradiação. As lipases apresentam um vasto campo de aplicação em oleoquímica, síntese orgânica, formulação de detergentes e indústria alimentícia.
Lipases catalisam in vivo a hidrólise de ésteres carboxílicos em tri, di e monogliceróis. Como produtos da reação, ácidos carboxílicos e álcools com um número menor de ésteres e, eventualmente, glicerol são liberados. A reação pode ser descrita na forma que está ilustrada no slide, onde um triacilglicerídeo, sob a ação da enzima, origina um diacilglicerídeo. Um diacilglicerídeo pode originar um monoacilglicerídeo, sob a ação da enzima, e o monoacilglicerídeo, quando submetido à enzima, pode originar glicerol, onde todas essas reações que eu acabei de falar, vai ocorrer a liberação de um ácido graxo livre. No caso mais geral, lipídios ou mesmo moléculas sintéticas, como ésteres, podem sofrer vários tipos de transformações catalisadas por lipases, como ilustrado na figura, como por exemplo, pode sofrer reações do tipo hidrólise, alcoólise, acidólise, glicerólise, enfim. Os métodos de medida de atividade hidrolítica e de detecção de lipases vão ser baseados nessas reações, onde vai acontecer o monitoramento do desaparecimento do substrato ou aparecimento do produto para fazer a medida da atividade hidrolítica e fazer a detecção das lipases. Lipases são produzidas por muitos micro-organismos e eucariontes superiores, incluindo mamíferos, plantas, fungos e bactérias. A maioria das lipases comerciais são de origem microbiana. Micro-organismos produtores de lipases têm sido encontrados nos mais diversos habitats, como resíduos industriais, indústrias de óleo vegetais, laticínios, solo contaminado com óleo, sementes de oleaginosas, alimentos em decomposição, pilhas de compostagem e fontes quentes. No slide está ilustrado alguns exemplos de micro-organismos produtores de lipases, onde tem-se o exemplo de 3 gêneros de bactérias e um gênero de fungo. Os 3 gêneros de bactérias produtoras de lipase ilustrados são a Pseudomonas, o Chromobacterium e o Bacillus. E o exemplo de fungo, que é utilizado como fonte de lipase, é o Rhizopus. O principal método de produção de lipases é através de fermentação por cultura submersa, mas fermentação em meio sólido também pode ser usada. Cultura com células imobilizadas tem sido usada em alguns casos. No caso de cultura submersa, a produção de lipases é influenciada por parâmetros como tipo e concentração de fonte de carbono e de nitrogênio, presença de íons metálicos, pH do meio, temperatura de crescimento e concentração de oxigênio dissolvido. Fontes de carbono lipídicas parecem ser essenciais para se alcançar altos rendimentos em produção de lipase. Quanto à fonte de nitrogênio, várias têm sido testadas, sendo o efeito dependente do micro-organismo. De maneira geral, o uso de nitrogênio orgânico favorece altos rendimentos, ressaltando-se o uso de peptona, farinha de soja e, em menor extensão, de extrato de levedura e água de maceração de milho. A maioria das aplicações comerciais das lipases não requer preparações homogêneas, mas um certo grau de pureza resulta em um uso mais eficiente. A maioria das lipases microbianas é extracelular, sendo o processo fermentativo seguido pela remoção das células por centrifugação ou filtração. O meio de cultura, livre de células, é então concentrado, na etapa de isolamento, por ultrafiltração, precipitação com sulfato de amônio ou extração com solvente orgânico. Cerca de 80% dos processos de purificação incluem uma etapa de precipitação, sendo em 60% dos casos com sulfato de amônio e 35% com etanol, acetona ou um ácido, usualmente o ácido clorídrico. A precipitação é seguida por separações cromatográficas, usualmente. A atividade da lipase obtida depende da concentração de sulfato de amônio empregado.
Os métodos de precipitação em geral têm um rendimento médio de 87%. Na grande parte dos casos de purificação de lipases, uma única etapa cromatográfica não é suficiente para se chegar ao nível de pureza desejado, requerendo-se uma combinação delas. A cromatografia de troca iônica é o método mais comum, sendo aplicado em 67% dos casos e em 29% mais que uma vez. A filtração em gel é o segundo método mais empregado, sendo usado em 60% dos protocolos e mais que uma vez em 20% deles. Cromatografia por afinidade foi usada em 27% dos casos. Cromatografia por interação hidrofóbica foi aplicada em 18% dos esquemas, sendo os grupos octila e fenila os mais populares. Cromatografia por adsorção foi aplicada em 16% dos casos, com uso frequente de hidroxiapatita. Quanto aos métodos por afinidade, embora possam ser usados nos estágios iniciais da purificação, são preferidos após troca iônica e filtração em gel de menor custo. A escolha do método cromatográfico de purificação depende da preparação inicial da lipase. Para se purificar uma proteína até a homogeneidade, com rendimento de 30%, 4 a 5 etapas são necessárias. Os procedimentos usuais aplicados à purificação de lipases algumas vezes são problemáticos, consomem muito tempo e têm baixo rendimento final. Outras tecnologias têm sido aplicadas para a purificação de lipases, como processos com membranas, imunopurificação, polímeros de álcool polivinílico, como fase estacionária em cromatografia, sistemas bifásicos aquosos e cromatografia de interação hidrofóbica, usando espaçadores ativados com grupos epóxido como ligantes e gel de polietilenglicol cefarose. A imunopurificação é uma das técnicas mais seletivas e poderosas para a purificação de proteínas. Anticorpos altamente específicos podem distinguir entre antígenos bastante similares e resolver dificuldades de separação de outros métodos. Embora o método seja um dos mais caros, a expansão da tecnologia de anticorpos monoclonais, incluindo métodos para a produção em larga escala, tem contribuído para a redução de custos. Lipases são largamente usadas no processamento de óleos e gorduras, detergentes e formulações desengraxantes, processamento de alimentos, síntese de produtos para química fina e fármacos, manufatura de papel e produção de cosméticos. Elas também podem ser utilizadas na degradação de efluentes gordurosos e poliuretano. Na área de detergentes, aproximadamente 1.000 tons de lipases são comercializados por ano. Algumas aplicações industriais de lipases estão resumidas na tabela. Na indústria de detergentes, as lipases são usadas devido à sua habilidade de hidrolisar gorduras. Os requisitos que devem ser considerados para que ela seja aplicada na formulação são: baixa especificidade em relação ao substrato, suportar condições relativamente drásticas, por exemplo, um pH na faixa de 10 e 11 a 30, 60, entre 30 e 60 graus Celsius, e estabilidade na presença de surfatantes e enzimas, especialmente proteases. Na indústria de alimentos, as lipases permitem alterar a posição dos ácidos graxos nos triglicerídeos ou substituir um ou mais deles. Por este mecanismo, um lipídio pode ser convertido em outro mais valioso, como no exemplo de preparação de substitutos para a manteiga de cacau. Na indústria de polpa e papel, o alcatrão, constituído em grande parte por ceras e triglicerídeos e que causa problemas na manufatura de polpa e papel, pode ser removido com auxílio de lipases. Em oleoquímica,
O uso de lipases em processamento de óleos economiza energia e minimiza a degradação durante a alcoólise, acidólise, hidrólise e glicerólise. Dependendo do substrato e das condições de reação, lipases podem catalisar reações de acidólise, alcoólise e transesterificações. A tendência nos processos oleoquímicos é reduzir o uso de solventes orgânicos e emulsificantes a favor das lipases. Ácido ricinoleico era obtido inicialmente do óleo de mamona por hidrólise a altas temperaturas. Devido a problemas com reações paralelas, passou-se então a um processo envolvendo saponificação, seguida de acidificação. Foi demonstrado que, com o uso da própria lipase, contida na semente de mamona, por hidrólise in situ, pode-se conseguir 97% de lipólise sem formação de produtos indesejáveis. No geral, as lipases são enzimas versáteis e largamente utilizadas. Sua importância prática está crescendo principalmente na indústria oleoquímica e em química fina, devido à sua seletividade regio- e estereoquímica. Lipases mais seletivas e estáveis têm sido produzidas por seleção natural ou engenharia de proteínas, que melhoram as propriedades destas enzimas. Simultaneamente, avanços em tecnologia de reações e bioreatores têm permitido o desenvolvimento de processos com lipases imobilizadas. Apesar do futuro promissor, o progresso é relativamente lento, em razão do custo ainda alto das lipases e da falta de enzimas com propriedades catalíticas que atendam otimamente a várias das possíveis aplicações. A expectativa é que as lipases futuramente sejam tão importantes como catalisadores industriais, como são as proteases e carboidrases atualmente. A fosfatase alcalina faz parte de um amplo grupo de enzimas que catalisa a hidrólise de uma variedade de fosfomonoésteres, liberando fosfato e as correspondentes partes orgânicas, que pode ser um álcool, fenol, açúcar, entre outros. Essas enzimas foram denominadas de fosfatase alcalina em função de sua atividade catalítica ser ótima em pH alcalino, em geral pH maiores que 8,5, e estão amplamente distribuídas na natureza, incluindo bactérias, fungos, invertebrados, peixes e mamíferos. Mesmo estando presentes nos diversos tecidos de muitos organismos, essas enzimas ainda não foram encontradas em vegetais superiores. Essa ampla distribuição nos organismos vivos sempre suscitou controvérsia quanto à sua função fisiológica, visto que a atividade hidrolítica das fosfatases alcalinas é inespecífica. Além disto, o pH fisiológico de muitos tecidos onde elas são encontradas não é compatível com o ótimo da sua atividade catalítica. Entretanto, o ótimo de atividade das fosfatases alcalinas varia em até 2,5 unidades de pH em função da composição do meio, como concentração do substrato, força iônica, adição de íons de magnésio, além do próprio tampão utilizado no ensaio, o que reforça a atividade hidrolítica como fisiologicamente funcional. A fosfatase alcalina de diferentes espécies hidrolisa uma ampla variedade de substratos naturais e sintéticos. A fosfatase alcalina de Escherichia coli hidrolisa praticamente com a mesma velocidade relativa glicose 1-fosfato, beta-glicerol fosfato, adenosina 3-fosfato, adenosina 5-fosfato, citidina fosfato, guanosina fosfato, uridina fosfato, riboflavina 5-fosfato, dentre outros. Essas enzimas, além de algumas delas catalisarem reações de transfosforilação, também hidrolisam o pirofosfato e removem a posição 5'-fosfato terminal de ácidos nucleicos, uma propriedade importante utilizada nos procedimentos de clonagem molecular. Outras reações catalisadas pela fosfatase alcalina
estão ilustradas na figura. A fosfatase alcalina, disponível no mercado, é extraída de rim, fígado e mucosa intestinal de muitos mamíferos, leite bovino, placenta humana, além de camarão e bactérias, e é fornecida em vários graus de pureza. Entretanto, a enzima disponibilizada no mercado por várias empresas é proveniente principalmente da mucosa intestinal de bezerros e da bactéria E. coli. A enzima obtida da mucosa intestinal é a mais barata, custando cerca de 15 vezes menos que a obtida de E. coli. Há ainda preparações da enzima disponibilizada para uso em experimentos de biologia molecular, custam cerca de 100 vezes mais que aquelas preparadas de mucosa intestinal de bezerros através de procedimentos cromatográficos usuais. Os procedimentos utilizados para a obtenção da enzima pura são geralmente simples, pois ela é resistente à liofilização, congelamento, fracionamento com sulfato de amônio, cromatografias de troca iônica e de afinidade, filtração em gel, além de vários outros tipos de tratamentos. Em muitos casos, as preparações de fosfatase alcalina podem ser estabilizadas com a adição de glicerol ou íon magnésio. A secreção da fosfatase alcalina no meio de cultivo sendo a enzima produzida pelo fungo Neurospora crassa, induzida pela privação em fosfato, apresenta uma vantagem adicional para a sua purificação, pois poucas proteínas são secretadas concomitantemente nestas condições experimentais. Nesse meio de cultura, após ser concentrado por filtração em membranas a baixa pressão, o meio vai ser fracionado, fracionado com sulfato de amônio, cromatografado em DAE celulose e em Cefadex G200. A enzima assim preparada apresentaria-se como homogênea eletroforeticamente, livre de atividade denásica e pronta para ser usada em experimentos de clonagem molecular, por exemplo. O interesse clínico das fosfatases alcalinas foi despertado pela sua associação com várias doenças, como por exemplo o raquitismo, sendo caracterizadas pelo aumento substancial da quantidade da enzima no sangue. Assim, o número de trabalhos publicados na literatura científica envolvendo fosfatases alcalinas é enorme e foram motivados, além de sua possível importância fisiológica e interesse clínico, também pela facilidade de ensaio fotométrico utilizando substratos sintéticos, como o penitrofenilfosfato. O íon penitrofenóxido, liberado no pH alcalino, é amarelo. Um outro fator importante é a aplicação prática das fosfatases alcalinas, pois essas enzimas são utilizadas em eletrodos de dupla camada como biosensores. É utilizada também em processos de clonagens e na biologia molecular no geral. Estas enzimas também são usadas como marcadores no estudo da expressão gênica e de massa molecular, no estudo de eventos celulares, como a secreção de enzimas em situações de estresse celular, e na pasteurização do leite, uma vez que as bactérias láticas são mais sensíveis ao choque térmico que a fosfatase alcalina, isto é, monitora-se a inativação da enzima para testar a eficiência do procedimento de pasteurização, entre outros. O principal emprego da fosfatase alcalina no diagnóstico clínico é nos ensaios de ELISA. O ensaio consiste na utilização de uma proteína conhecida e específica de um patógeno, HIV, por exemplo, que queremos identificar no hospedeiro e contra o qual produzimos anticorpos, denominados de anticorpos primários. Anticorpos secundários são aqueles que reconhecem a parte não específica de todos os anticorpos e são conjugados à fosfatase alcalina
que funciona como um indicador do produto desejado. A atividade enzimática pode ser medida por métodos colorimétricos, fluorescentes ou quimiluminescentes, dependendo do substrato utilizado. Assim, sobre o antígeno fixado em uma microplaca de leitura, é adicionado o soro do paciente. Após incubação e lavagem, a enzima conjugada ao anticorpo secundário é adicionada sobre os reagentes anteriores. Após nova incubação e lavagem, a presença da fosfatase alcalina é ensaiada com o substrato desejado. Um ensaio positivo significa que o soro do paciente contém anticorpos contra o antígeno específico do patógeno que se liga a este, permitindo que o anticorpo secundário ligado à fosfatase alcalina complete a formação do imunocomplexo identificado através da atividade da fosfatase alcalina. Um ensaio negativo, visualizado através da ausência de atividade fosfatásica, significa que o soro do paciente não contém anticorpos contra o antígeno específico do patógeno e, por isso, não permite que o anticorpo secundário ligado à fosfatase alcalina complete a formação do imunocomplexo. Dessa forma, as reações para a detecção da enzima não acontecerão. Queratinases são enzimas proteolíticas que têm como substrato um grupo de proteínas fibrosas e insolúveis denominada queratinas. A queratina tem funções estruturais e protetoras e são os principais constituintes de unhas, chifres, cascos, cabelos, lã e peles de mamíferos, bicos e penas de aves e outras estruturas epidérmicas. A estabilidade mecânica e a baixa biodegradabilidade apresentada pela queratina resultam da organização de suas cadeias polipeptídicas com estrutura secundária em alfa-hélice, alfa-queratina, ou em folha pregueada, beta-queratina, em estruturas compactas estabilizadas por um grande número de pontes de sulfeto intercadeias. A formação destas ligações cruzadas é favorecida pela abundância de resíduos de cisteína. Interações químicas como pontes de hidrogênio e interações hidrofóbicas também contribuem para a alta estabilidade da queratina. A solubilização da queratina pode ser efetuada pelo seu tratamento em meio alcalino com compostos redutores tais como sulfetos, sulfitos, ácido tioglicólico, ureia e DMSO, que rompem as pontes de sulfeto. Micro-organismos queratinolíticos têm sido muito investigados por sua importância industrial no processamento do couro, produção de rações e no tratamento e aproveitamento do lixo da indústria avícola, entre outras. Queratinases produzidas por fungos patogênicos têm sido muito estudadas e caracterizadas bioquimicamente por estarem relacionadas com os mecanismos de patogenicidade de vários fungos. Assim, queratinases têm sido isoladas dos gêneros Trichophyton e Microsporum, que são agentes de dermatofitoses, de Aspergillus fumigatus, que provoca infecções pulmonares oportunistas, de Scopularioses brevicalis, que é agente da oncomicose, e também de Doratomices microsporus, que é o agente ocasional de micoses de unhas e pés. Fungos queratinolíticos não patogênicos, como o Chrysosporium georgii e outros gêneros como o Chrysosporium, Malbranchia, Microascus e Gliocádio, têm sido isolados de penas de galinha e de solos de fazendas avícolas.
Mais raramente, queratinases são encontradas em leveduras como o Candida albicans, também associada com a oncomicose. Como muitas espécies de fungos queratinolíticos são patogênicos, os estudos mais recentes têm focado nas bactérias queratinolíticas como fonte destas enzimas para uso industrial. Estes trabalhos resultaram no isolamento, principalmente do lixo das indústrias avícolas e do seu solo, de muitas espécies de bactérias capazes de produzir diferentes classes de queratinases. Um exemplo recente é a bactéria queratinolítica Flavobacterium, isolada da indústria avícola. Actinomicetos, ou seja, bactérias gram-positivas, são também capazes de produzir queratinases. Assim, várias espécies do gênero Streptomyces têm sido estudadas. Diferentes metodologias são utilizadas para a produção de queratinases e para a determinação da sua atividade, sendo os resultados de difícil comparação. Os meios de cultivo para a produção da enzima apresentam cabelos humanos, de porquinhos da Índia, de cavalos, assim como penas de frango. Os procedimentos utilizados para a purificação das queratinases são semelhantes àqueles utilizados para a purificação de enzimas microbianas extracelulares. Assim, os sobrenadantes de culturas queratinolíticas têm sido concentrados por ultracentrifugação em membrana Micon, precipitados com polietilenoglicol ou com sulfato de amônio. A seguir, o polo proteico de interesse é purificado por cromatografia de troca iônica e geofiltração. Algumas queratinases também são purificadas por SDS-PAGE preparativa ou por cromatografia de afinidade. A indústria de couro é o segmento industrial que mais faz uso da biotecnologia das queratinases, que são empregadas para depilar a pele durante o processamento do couro, em substituição ao uso do sulfeto de sódio, que é extremamente tóxico e que gera gás sulfídrico. Esta tecnologia vem se estabelecendo como uma opção viável pela sua efetividade e pela procura por tecnologias mais limpas, com efluentes de menor impacto ambiental. Neste contexto, a depilação que emprega queratinases tem sido utilizada em curtumes, substituindo total ou parcialmente o uso de sulfetos. No geral, são muitos os nichos industriais para a biotecnologia das queratinases, embora os usos industriais mais consagrados relacionem-se à indústria de alimentos, no preparo de rações animais a partir de penas de aves e na indústria do couro como agente depilatório. A magnitude do problema ambiental dos abatedouros de aves, devido às grandes quantidades de penas de frango geradas pela indústria avícola após o processamento dos frangos para consumo humano, tem motivado o desenvolvimento de processos para a utilização deste resíduo. O processamento biotecnológico de penas para a produção de ração animal, em contraposição ao seu processamento químico, oferece vantagens relacionadas ao enriquecimento proteico das penas pela própria biomassa microbiana, a não destruição de aminoácidos essenciais, tais como metionina, lisina, histidina, os quais as penas já apresentam níveis subótimos. Tem ainda a vantagem de não formar aminoácidos derivados não assimiláveis. Já na indústria farmacêutica, queratinases produzidas por criptococcus sedentários, anteriormente denominado por micrococcus, estão sendo estudadas para a remoção de calosidades de seres humanos.
Este micro-organismo foi identificado como o agente etiológico de uma doença caracterizada pela erosão da sola dos pés. As enzimas proteolíticas, isoladas de cultivos desta bactéria e caracterizadas bioquimicamente, revelaram atividade queratinolítica em duas serina-proteinases, que atuam independente uma da outra. Estas enzimas seriam eficazes no tratamento do calo humano, além do uso geral na degradação enzimática de polímeros de queratina. Em outra possível aplicação farmacêutica, as queratinases podem ser também utilizadas para eliminar a queratina no tratamento da acne, psoríase e micoses causadas por fungos dermatófitos. A biomassa vegetal é uma fonte predominante de recursos renováveis. O complexo lignocelulósico, que faz parte dessa biomassa, ele representa o principal componente, sendo composto principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. Exemplos de fontes de materiais lignocelulósicos incluem resíduos agrícolas e florestais, lixos orgânicos urbanos e resíduos industriais. A exploração de resíduos lignocelulósicos requer a utilização de celulose, hemicelulose e lignina. O termo hemicelulose refere-se à parte facilmente hidrolisável da parede celular vegetal. As hemiceluloses são polissacarídeos de baixo peso molecular, presentes em tecidos vegetais, que se ligam às microfibrilas de celulose, especialmente em tecidos lignificados, e podem ser extraídos por reagentes alcalinos. As hemiceluloses são componentes importantes estruturais da parede celular de plantas e compreendem 30 a 40% dos carboidratos totais das células vegetais, além de corresponder a 40% do peso seco de biomassa vegetal. Os componentes hemicelulósicos da parede celular vegetal incluem uma grande variedade de polissacarídeos com estruturas lineares ou ramificadas, e geralmente são classificados de acordo com o principal açúcar presente na sua composição. Fazem parte deste grupo xilana, manana, galactana e arabinana, sendo que a xilana é justamente o componente hemicelulósico no qual a enzima que será tratada nesta parte do vídeo, que é a xilanase, ela atua. A cadeia principal de xilana é composta por resíduos de beta-xilopiranose unidos através de ligação do tipo beta-1,4. A xilana encontra-se localizada entre a molécula de lignina e o conjunto de fibras de celulose. Dependendo da origem, a cadeia linear polissacarídica pode ser substituída. Essa substituição pode incluir acetilação das unidades de xilose, adição de resíduos de ácido glucurônico e arabinose. De acordo com a estrutura química e os grupos substituintes da cadeia lateral, as xilanas estão complexadas e covalentemente ligadas em vários pontos, com sobreposição das bainhas de lignina, enquanto produz uma capa em volta interpondo os fios de celulose por meio de ponte de hidrogênio. As camadas de xilanas ligadas covalentemente à lignina e suas interações não covalentes com a celulose são importantes na manutenção da integridade da celulose in situ e, consequentemente, na proteção das fibras contra a ação de celulases. Por se tratar de um heteropolissacarídeo, a conversão enzimática de xilana a seus componentes monoméricos requer a participação sinérgica de vários tipos da enzima xilanase, algumas atuando sobre a cadeia principal, outras sobre as ramificações. Na natureza,
São vários os organismos capazes de produzir as hemicelulases, dentre eles bactérias, aeróbias e anaeróbias, fungos, mesofílicos, termofílicos e extremotermofílicos, algas, protozoários, gastrópodes e artrópodes. Essas enzimas podem ser produzidas por uma série de razões, tais como aumentar a variedade de fontes primárias de carbono ou como parte da estratégia para colonizar ou infectar células vegetais ou mesmo outros micro-organismos. Vários micro-organismos que utilizam xilana como fonte de carbono e energia produzem xilanases. A maioria dos fungos fitopatogênicos produz enzimas, incluindo xilanases, que degradam polissacarídeos da parede celular vegetal. O efeito da utilização dessas enzimas é o amaciamento da região de penetração em decorrência da degradação parcial de estruturas da parede celular. Xilanases também foram descritas para gêneros de bactérias que não estão envolvidos com fitopatogenicidade, como bacilos, por exemplo. Dentre os micro-organismos produtores de xilanase, destaca-se o Acrophyllaphora nainiana, um fungo filamentoso isolado na região central do Brasil. Esse fungo foi descrito como um excelente produtor de xilanases com alta atividade específica. As xilanases, assim como outras enzimas que hidrolisam a parede celular, podem possuir em sua estrutura um ou mais módulos de ligação a carboidrato. A função desses domínios de ligação a substratos é promover o alinhamento da enzima solúvel com o polissacarídeo insolúvel, aumentando, deste modo, a concentração de enzimas no ponto de ataque e a eficiência catalítica. Enzimas xilanolíticas de micro-organismos têm atraído uma grande atenção nas últimas décadas, particularmente por causa do seu uso biotecnológico em vários processos industriais, tais como alimentos, indústria de polpa de celulose e papel. Xilanases também têm demonstrado um grande potencial para uso em diversos produtos úteis economicamente, como, por exemplo, combustíveis líquidos ou gasosos, solventes e xarope de açúcar. Para muitas aplicações industriais, a utilização de enzimas puras é inviável, pois o processo de purificação proteica é laborioso e dispendioso. No entanto, para o estudo bioquímico de enzimas, requer-se preparações enzimáticas purificadas. A obtenção de xilanase com alto grau de pureza pode ser conseguida através da extração a partir do meio de cultura de crescimento do micro-organismo. No entanto, esse procedimento envolve, na maioria das vezes, sucessivas etapas cromatográficas, com rendimento relativamente baixo. Devido à sua importância econômica, esforços têm sido feitos para otimizar a produção de xilanases. Uma alternativa para a produção dessas enzimas em maior quantidade é a clonagem dos genes que as codificam em hospedeiros que possam hiperexpressá-las. Para a produção comercial e viabilidade econômica da síntese de xilanases, faz-se necessário identificar organismos que hiperexpressem essas enzimas. Atualmente, a aplicação mais promissora de xilanase está no pré-branqueamento da polpa Kraft. A aplicação da enzima melhora a fibrilação da polpa e a retenção de água, redução do número de veias de Surrah, ou seja, extração de resíduos indesejáveis na polpa bruta, restauração das ligações e aumento da alvura nas fibras recicladas, além de remoção seletiva de xilana da polpa dissolvida. O uso de hemiceluloses, especialmente as xilanases, tem se mostrado bastante favorável também no branqueamento de polpas de celulose, proporcionando uma redução de 20 a 30% no uso de produtos clorados e aumentando a alvura
e a resistência de determinados tipos de polpas. Atualmente, já existem polpas tratadas sem nenhum produto clorado. Nesse caso, o uso de enzimas proporciona um maior brilho ao papel, qualidade importante no mercado.